Vamos falar um pouquinho a respeito dos medicamentos ou remédios, certo? Muitas pessoas, elas falam em remédios para fazer referências às drogas lícitas e elaboradas na forma de medicamentos. Embora todo medicamento seja um remédio, nem todo remédio é medicamento. Os remédios têm a mesma finalidade dos medicamentos. Isto é prevenir, tratar ou até mesmo curar doenças, aliviar sintomas e desconforto do organismo. No entanto, seu conceito é mais abrangente, pois inclui substâncias e atividades que ultrapassam a categoria de medicamentos, envolvidos até ações rotineiras e hábitos comuns. A prática de exercícios físicos, por exemplo, pode ser um ótimo remédio para problemas cardiovasculares e transtornos mentais, funcionando como tratamento e prevenção. Algumas plantas utilizadas em chás também ajudam no auxílio de determinados sintomas. Um banho morno, por sua vez, pode aliviar a febre de alguém que esteja doente. Um importante cuidado com a saúde consiste em investir na prevenção de doenças e condições que alterem o funcionamento do organismo. Existe uma área da medicina que é denominada medicina preventiva, que busca tanto evitar o desenvolvimento de doenças quanto reduzir o impacto delas na saúde dos pacientes. Consultas regulares ao médico para fazer uma avaliação geral do organismo são recomendadas quando se pensa em prevenção, assim como o desenvolvimento de hábitos que garantam a manutenção do bem-estar do corpo e da mente. Então, preste atenção, galerinha. Medicamentos são aqueles que são produzidos, certo? Em farmácias de manipulação ou indústrias farmacêuticas, certo? Remédios são aqueles que nós podemos encontrar em nossa casa, no quintal da nossa casa, como chá, né? Ao fazer caminhadas, isso aí é denominado de remédio. Agora, medicamentos, só podemos encontrar eles em farmácias de manipulação ou indústrias farmacêuticas, certo? Nós temos aí uma variedade de medicamentos, certo? A fim de facilitar o reconhecimento dos medicamentos e evitar seu uso descontrolado, muitos deles são embalados em caixas que estampam uma tarja colorida para sinalizar os riscos de um consumo. Preste atenção. Os medicamentos que estão sem tarja, eles podem ser comprados sem receita médica, traz pouco risco à saúde, é indicado para doenças e sintomas mais habituais como resfriados, dores de cabeça e mal digestão, certo? Já os medicamentos que contêm a tarja amarela, eles indicam que o medicamento é genérico, ou seja, sua composição química e seus efeitos são equivalentes aos de medicamentos mais caros, mas foi produzido de forma mais barata para ser mais acessível à população. Costuma ter a letra G grande impressa sobre a tarja amarela. Já os medicamentos que contêm a tarja vermelha, eles necessitam de receitas médicas que podem ser retida ou não pelo farmacêutico na hora da compra. Tem efeito mais lento no organismo e pode trazer alguns efeitos colaterais que provocam mal-estar em alguns pacientes. Seu uso deve ser interrompido após a recuperação do paciente. E já os medicamentos que contêm a tarja preta, seu uso deve ser feito sob prescrição médica com a retenção da receita.
Os efeitos colaterais são danosos à saúde, pois atinge o sistema nervoso central. Seu efeito é prolongado dentro do organismo e seu uso pode trazer dependência química. Tem ação sedativa e pode, se mal utilizado, ele pode causar a morte. Então, galerinha, prestem atenção, não vão se automedicar. Estão sentindo alguma dor? Procure um médico, que o médico vai receitar o medicamento necessário para os seus sintomas, certo? Se o médico passou que você tem que tomar um remédio durante 7 dias, tome só durante 7 dias, não ultrapassam os dias que os médicos estabelecerem o uso dos medicamentos, certo? E o uso de medicamentos, ele vem aumentando em nossa sociedade, especialmente em virtude de maior número de pessoas idosas na população, que em geral consomem mais medicamentos. Por consequência, são gerados mais resíduos desses produtos, que uma vez descartados, se comportam como contaminantes e podem ser tóxicos a muitos organismos, incluindo os seres humanos. Então, esses resíduos, eles são especialmente poluentes para o ambiente aquático, a quais podem chegar de diferentes maneiras, certo? Como, por exemplo, descarte incorreto. Tem muitas pessoas que descartam medicamentos no lixo comum, que é levado consequentemente para os aterros sanitários, onde vão contaminar o solo, podem contaminar a água de águas subterrâneas, certo? O consumo excessivo de medicamentos, quanto mais medicamentos consumimos, maior é a quantidade de resíduos eliminados por meio da urina e das fezes, que também contamina a água, que não é totalmente purificada nas estações de tratamento. O uso intensivo de medicamentos na medicina veterinária. Essa prática faz com que animais, não somente de estimação, mas também de criação, eliminem fezes e urina com resíduos medicamentosos diretamente no ambiente, poluindo potencialmente o solo e as águas superficiais e subterrâneas. A água contaminada pelos resíduos de medicamentos, eles acabam sendo utilizados para diversos fins, como a produção da água potável, que nesse caso estará comprometida, certo? Além disso, muitas substâncias presentes em medicamentos são resistentes e apresentam tendência acumulativa, ou seja, passam de organismo para o outro por meio da alimentação, podendo contaminar inclusive os seres humanos. Existem algumas iniciativas importantes para se fazer o descarte correto de medicamentos, normalmente na forma de pontos de coletas em farmácias e supermercados. É importante investir, porém, na adequação da legislação, na fiscalização e na diminuição de resíduos de medicamentos, o que implica um consumo mais consciente, evitando a automedicação e seguindo corretamente as orientações médicas. Temos aí as substâncias psicoáticas, certo? Que comumente chamadas de drogas. As substâncias psicoativas são aquelas que afetam particularmente o sistema nervoso central, distorcendo as sensações e alterando o humor ou a maneira de pensar ou agir. Elas confundem o funcionamento do cérebro, provocando mudanças no organismo. Bebidas alcoólicas, cigarro, a maconha, cocaína, solventes, até mesmo tipo de medicamentos apresentam substâncias psicoativas.
Além desses medicamentos, normalmente de tarja preta, bebidas alcoólicas e cigarros, são os tabacos em geral, também são consideradas drogas lícitas e seu uso é permitido apenas para maiores de 18 anos. O contato precoce com essas substâncias lícitas pode causar graves danos ao desenvolvimento do corpo. As substâncias psicoativas causam prejuízos à saúde e à vida dos indivíduos que as consomem, afetando até mesmo as pessoas ao seu redor. A relação de dependência química que se estabelece, ou seja, a necessidade que o corpo cria da ingestão de uma substância, é o principal agravante observando na hora de lidar com os problemas causados por seu consumo. As substâncias psicoativas atuam nas sinapses dos neurônios, alterando a forma como os impulsos são transmitidos de um neurônio para outro. Essas alterações podem resultar em uma maior ou menor atividade cerebral ou ainda em uma perturbação no sistema nervoso central. Desse modo, as substâncias psicoativas são classificadas em estimulantes, depressoras ou perturbadoras do sistema nervoso. As substâncias estimulantes são aquelas que causam uma estimulação intensa de regiões do cérebro, levando a uma sensação de euforia. Produzem um alerta exagerado ou que causa insônia, hiperatividade, falta de apetite. É o caso da cocaína, do cigarro e de medicamentos utilizados no tratamento de obesidade. Já as substâncias depressoras do sistema nervoso central inibem ou retardam sua atividade, provocando sensações de relaxamento, sedação, tranquilidade e de desinibição. É o caso das bebidas alcoólicas, que interferem principalmente no equilíbrio e na realização de atividades básicas, como caminhar. Já as substâncias perturbadoras do sistema nervoso central, como a maconha, causam distorções na percepção de estímulos, provocando a ocorrência de fenômenos psíquicos anormais, como alucinações, delírios e ilusões, certo? O uso frequente dessas substâncias pode modificar as sinapses de tal forma que, com o tempo, se faz necessário utilizar uma dose maior para obter o mesmo efeito, que conduz à relação de dependência, certo? Devemos ter o maior cuidado, pessoal, com esses medicamentos, com essas drogas lícitas. Nunca devemos fazer uso de qualquer substância, de qualquer medicamento, sem antes consultar um médico, consultar um especialista, certo? O tema do uso de substâncias psicoativas, portanto, é uma questão relevante que precisa ser debatida e cujo enfrentamento exige que se empreenda uma ação conjunta, incluindo reforço de todos os setores, sejam eles governo federal, estados, municípios, comunidades escolares, famílias, indivíduos. Então, todos nós devemos abraçar essa causa, certo? Contra as drogas ilícitas. Ok, galerinha? Vamos fazer agora um pequeno exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição.